Vamos entrevistar aqui no estúdio, com a companhia aqui da Elizabeth e do Lucas, o empresário Arthur Feitosa, que é o presidente do movimento Empreender Piauí. Presidente, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Tribuna. Há até quem diga, e eu vou me permitir falar sobre isso, de que os nossos programas locais deveriam abordar mais discussões com o empresariado, né, de que ficam muito mais naquela coisa da política, não vai e vem da política e não abrem esse espaço. Eu até reconheço que a gente precisa avançar um pouco mais disso, mas é preciso que movimentos como este que o senhor preside, né, estejam dispostos a essa discussão, a esse debate, porque aí eu acho que a gente pode realmente aprofundar e, quem sabe, apontar soluções para os nossos governantes, não é? Nós estamos em um ano de eleição. Como é que o empresário olha? Qual é a visão de um empresário, de um empreendedor, quando chega em um ano de eleição? Qual é o nível de expectativa? É de que as coisas podem realmente melhorar? Ou ficam atribulados e preocupados, como grande parte da população, porque é um período em que, de certa forma, tudo se volta só para a eleição? Pois é, nós temos, essa é a principal razão da criação do movimento empresarial, porque nós já temos alguma certa idade e todo o tempo a gente vê, na época de eleição, promessas. E muito. Na época da eleição, todo mundo promete tudo. No dia seguinte, nem o que foi eleito lembra de quem votou nele e das promessas que fez, e nem quem votou no eleito se lembra em quem votou. Em quem votou. E o Estado fica aí à deriva, do mesmo jeito do jeito que os políticos querem levar. E nós achamos que a política por si só não está mais conseguindo alçar o Estado ao plano de desenvolvimento que os outros estados do Nordeste alcançaram. Isso no que se refere ao Piauí? Eu me refiro exclusivamente ao Piauí. Sim, senhor. Nós estamos aqui com números toda hora que estão na televisão aí, que são altamente contestáveis, mas o que a gente vê falar muito no Piauí é de desemprego em massa, muito grande, empresas fechando e com quantidade imensa de desempregados, pais de famílias, e empresas tradicionais que há 10 anos, 15 anos atrás tinham 500 funcionários, agora está com 100. Empresas que tinham 2.000 funcionários está com 500 e ainda tentando demitir. Então nós resolvemos juntar todo mundo num movimento só, que é o MOVE, que é uma confederação. Lá nós temos representantes de todas as entidades representativas do setor produtivo do Estado, agronegócio, serviços, indústria, comércio, profissionais liberais, donos de empresas, empresários, para que a gente fale numa língua só. O Estado não suporta mais, sozinho, levar essa carga nas costas. Todo mundo também quer um concurso público, o abrigo do concurso público. A estabilidade de um concurso público. Que não existe mais, né? A gente sabe que hoje não existe mais. Nem mesmo com o concurso público. Nem com o concurso público. Então nós resolvemos, no MOVE, partir para essa ensinamento. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Dar o start de empreender. Correr o risco calculado, é isso? Quer dizer, mas avançar nesse sentido, é essa a ideia? Qualquer sociedade só progride, se ela for capitalista, nós vivemos num regime capitalista, se você empreender, você não pode ficar esperando sempre pelas benesses do governo. Sabe? O governador tem lá os problemas dele e tal, nós não vamos entrar aqui no mérito, nem vamos criticar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, nós queremos contribuir com o Estado, com ações propositivas, projetos. Correto. Estamos agora, Tony, fazendo o seguinte, vamos às faculdades agora no primeiro semestre de 2020, de 15 em 15 dias vai uma dupla de empresários, todo mundo é voluntário aqui, ninguém ganha nada e ninguém paga nada. Vai às faculdades de economia, de engenharia de produção, das engenharias, vai às faculdades de ciências contábeis, para falar com os alunos a importância de empreender. Sabe? Porque as pessoas não sabem o que é isso. Muitas vezes, a pessoa tem uma fábrica de din-din em casa e só é empresário. Mas é empresário, você tem que valorizar essa pessoa. Né? Dali, muita coisa pode acontecer. E aí a formação do brasileiro, ela tem que ser fomentada nesse sentido. Na verdade, ele está muito mais para servir do que para, na verdade, ter esse incentivo de empreender. Ele é mais nesse sentido. Exatamente. Essa cultura. Nós queremos mudar essa cultura. Nós queremos fazer com que as pessoas vejam que o empregado informal, por exemplo, transformar a informalidade dele numa empresa, gerar um emprego ou dois. Entendeu? O senhor falou aí de números que são apresentados a todo momento e que podem ser questionados. Ontem o governador Wellington Dias falou que o Piauí
cresce no mesmo patamar da China. Um padrão China. Padrão China. Eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação do governador. Pois é, olha, sem virar polêmica, mas Claro. o governador tem que jogar para os eleitores. Não é o meu caso, que eu não sou candidato a Porque nada. ele fez uma comparação ao vizinho estado do Ceará, que também entra nessa seara, né, do empreendedorismo, das indústrias. No E estado aí- do Ceará não pode ser comparado ao Piauí, porque o estado do Ceará tem uma indústria imensa, sabe? Nós não temos nada de indústria aqui. Onde é que está o fio dessa meada, Aqui? presidente? A gente olha para o Maranhão, que também tem problemas sérios estruturais e tudo, mas tem indústria. Tem porto, tem tudo. Você vai para o Ceará, é assustador o que você vê, a quantidade de empresas que se instalam não só em Fortaleza, mas em cidades como Sobral. No por exemplo. interior todo. No interior é só todo, Sobral, Tianguá, não. Sobral e tal. Aí está a diferença. Mas o que é? Onde... Aqui só cresceu o agronegócio. E o agronegócio cresceu muito além desse patamar. Certo. Até surgir um dia vocês trazerem aqui para conversar Por sobre favor. isso o Alzir, que é o presidente da AproSoja. Se Mas eu falar o isso. senhor concordar, o senhor pode destinar uma vez por semana um entrevistado de um desses setores do movimento para a gente discutir e debater aqui no programa. É importante isso. Se o senhor concordar com isso, eu tenho certeza absoluta que a direção da casa vai Perfeitamente, concordar. concordo, não. Porque eu acho que está na hora da gente. E é um ano importante para debater sobre isso. Nós Mas temos- a minha pergunta eu repito para o senhor: por que nós temos aí governadores que são do mesmo Os partido? gargalos, né? Estados que estão numa mesma macro-região, eu não sei, por que lá dá e aqui a coisa não funciona? Porque aqui, por exemplo, olha, nós vamos falar aqui sobre a indústria do turismo. Isso é Sim. um assunto que é muito sensível para a gente acha Pois não. que esse é um setor que o Estado está perdendo. Não tá, nós temos muitas potencialidades aqui. Todos nós conhecemos as potencialidades, mas nós não temos uma estratégia de desenvolvimento. E lá no litoral, eu estou cansado de repetir isso, e lá no litoral, pintar o meio-fio aqui e dizer que está investindo no turismo, não está. Agora eu lhe pergunto, para cutucar mesmo, o empresário, por exemplo, cearense, no todo, ele não é mais ousado do que o piauiense, não? Muito. Falta isso, falta ousadia. Mas Certo. falta o governo também ajudar. Correto. Fazer a parte que lhe Que cabe lhe cabe fazer. nesse processo. Basta Faltam isso. políticas públicas. Por exemplo, você citou o litoral. Um exemplo, Tony e Lucas, o nosso litoral ele não tem uma linha onde se pode, eu não tenho definido ainda pelos governos, uma linha até onde o empresariado que poderá investir ali um setor hoteleiro, por exemplo. Inclusive as terras têm problemas de regularização. Não existe Mas no essa Maranhão também linha tem. linha Falta de mar. ousadia. Eu No não sei se Maranhão- o nome é A linha ousadia, de mar, a palavra linha está de muito praia, aí. né? Não existe essa Porque a linha linha de mar ela definida. pode ser utilizada quando é em benefício da coletividade. E não existe essa definição lá. Não existe O que em toda falta- a extensão ali. O que e falta não é é tão ousadia, grande. né? O que falta é uma ousadia do empresário, mas também falta dos governos para incentivar. Porque os empresários não podem Para nem, dar de repente... o impulso, Deixa eu te né? dar De uma repente, no- os empresários não têm a segurança de poder fazer um investimento porque não existe a regularidade. Deixa eu te dar um exemplo aqui do que acontece nesse setor do turismo. Não é só do litoral, não, é o Piauí todo. Nós recentemente descobrimos aqui o Quênio lá de Bom Jesus. Eu tenho 60 anos, nunca tinha visto falar. É verdade. E eu conheço Bom Jesus. Sabe? Bem aqui, entre Simões e Picos, nós temos uma Capadócia tão ou mais bonita, tão mais bonita do que aquela que tem lá na Turquia. Não se explora. Esse Piauí é diferente. Olha só. Lá em Uruçuí, nós temos a foz do rio Uruçuí Preto, que é um pantanal, não nas dimensões do Pantanal mato-grossense, mas é extenso, grande, com uma fauna e uma flora exemplares, que não é explorado para o turismo. Sabe? Aqui em Parnaíba, Rapidinho, nós vamos perder brevemente essa história de dizer Delta do Parnaíba. Sabe por quê, Tony? Estou notando isso. Porque o Maranhão está dizendo assim, não tem Delta do Parnaíba, não. É Delta das Américas. Das Américas. E está insistindo nisso aí. E ele vai fazer agora, lá nos Lençóis Maranhenses, uma marina grande. Entendeu? E nós não tivemos condições de fazer uma marina, Luiz Correia. Aqui temos uma pequena particular. Mas desse tamanho. De paninho, quer dizer, mas... conheço. Porque se fizer mais, pode ficar ali e virar um elefante branco, sei lá. O senhor tem colocado coisas importantes aí, presidente. Quer dizer, na verdade, o senhor colocou e o senhor fez, de certa forma, uma meia-culpa, né? De que precisa ousadia empresarial, né? E que precisa que o governo venha para e passo. Né? Nós não vamos aqui, Tony, dizer que o empresariado piauiense Acanhado? é bonzinho, não. Uhum. Ele tem medo também de investir por causa né? Então, o empresariado estava acostumado a olhar do nariz até o próprio umbigo, salvar o negócio dele, não dar a cara a tapa e aceitar tudo que vem dos governos, Certo. quaisquer governos. Né? E nós não podemos fazer isso. Nós temos que dizer para o governo, não, nós não concordamos com isso.
Mas nós vamos além. Nós não concordamos com isso. Que tal pensar nessa outra possibilidade? Propositivamente, quer dizer, propositivamente. apresentar uma alternativa, né? Exatamente. Aqui não tem ninguém contra e nem a favor. Nós somos a favor do E é Piauí. muito importante que se veja isso, que se considere que isso não é uma questão partidária, politiqueira, né? É pensar o Piauí, olhar para o Piauí no sentido mesmo de fazer esse Estado avançar. Está no nosso estatuto que nós não temos partido, nós não temos aliança com nenhum partido político, nós não discutimmos política partidária. Nosso negócio é empreendedorismo, é desenvolvimento. Evidentemente que todos nós temos as nossas próprias opiniões. Né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Não, vamos à frente, acho que tem um pouquinho mais de tempo aí. Ok. Por que criar esse movimento empreender? Porque assim, a gente tem aqui a Federação das Indústrias, a Associação Industrial, a antiga Associação Industrial, várias outras entidades. O que motivou a criação de uma nova instituição? Por que não agregar valor às que já existiam? Excelente pergunta. Deixa eu te falar. O Movimento Empreender Piauí é uma confederação. Nela está inserida a FIEP, a FEComércio. Nós temos representantes de todas as representações empresariais. E antes do Movimento Empreender Piauí, a FIEP, por exemplo, falava para a indústria. A FEComércio falava para o comércio. O Sindiosp, que é um dos associados, também falava para os hospitais. E nós falamos em nome de todos. De lojas para lojistas. O Sindiloja, e assim por diante. E nós falamos para todo o Piauí, em nome de todos, com um objetivo só. Se precisamos falar sobre indústria, é uma coisa que a FIEP não pode falar sozinha, a FIEP fala, o CIEP, que é a antiga Associação Industrial do Piauí, fala, e o MOV fala por todos. Presidente, o senhor tocou num assunto importante no começo, que é a visita de empresários às faculdades. Quer dizer, é busca de mudança de mentalidade, estabelecer isso, plantar uma sementinha na cabeça, né, desses jovens que estão lá concluindo seus cursos superiores e tudo. A questão eu já ouvi de muitas pessoas dizerem assim, você abrir uma empresa hoje é criar um monstro e ele ficar de boca aberta, todo dia querendo te engolir. Como é que você vai plantar uma sementinha na cabeça desse jovem de que empreender, de que abrir uma empresa, contratar pessoas, botá-las para trabalhar, é melhor do que você fazer um concurso e ganhar o seu saláriozinho e ficar ali, trabalhando às vezes meio turno por dia e ganhando bem? Pronto, essa é uma questão crucial para a gente, porque ser empreendedor no Brasil não é fácil, não. Mas a gente acredita que essa política de emperrar o crescimento e as empresas... Olha, no Uruguai você abre uma empresa em 15 minutos. Aí se tem algum problema para você resolver depois, eles te dão um prazo lá de 3 dias, 5 dias para você levar a documentação e se ajustar. A partir de um determinado momento, não se ajustou, tal, começa a ter as punições. No Brasil, 90 dias no mínimo você abrir uma empresa. E para fechar, se precisa... Ninguém fecha. Você abandona e vai ficar devendo à Receita Federal. Para o resto da vida, com a vida complicada, comprometida. Então, todos esses órgãos foram aparelhados para isso. Olha, o Ministério do Trabalho... Eu ia falar sobre isso com o senhor. O Ministério do Trabalho ele não entra numa empresa sem um auto de infração já lavrado. Lavrado. Quer dizer, colocando o empresário como um algoz. Exatamente. E eu costumo dizer também, Tony, que o empresário é quem produz tudo. Entendeu? O governo não produz uma arruela, uma cibalena. Só arrecada daquilo que o empresário produz. É o nosso preciso esforço. colocar isso na cabeça também, até dos funcionários, dos colaboradores. O governo só trabalha com o fruto do nosso esforço. Exatamente. Muitas coisas estão mudando. Pelo menos o governo federal se propõe a mudar. Eu li recentemente, até numa postagem do presidente Bolsonaro, ele dizendo que você sabia que existiam 40 exigências para um banheiro de uma empresa. Vigilância sanitária. E aí essas exigências iam reduzir para o número de 4. De 4. 10%. Deixa eu te dar só um Dá para ver no presidente Bolsonaro um parceiro do empreendedor brasileiro? Eu acredito que sim. No governo anterior do Temer foi feita uma reforma da legislação trabalhista. Ela precisa ser ampliada. A reforma que foi feita lá abriu muitas portas, deu muita oportunidade, foram criadas novas oportunidades de emprego e gerou um certo ânimo no meio do empreendedorismo. Mas precisa ser ampliado. Essa legislação nossa aqui, na época do Getúlio, foi criada na época do Getúlio, não era nem para existir. Isso que a Elizabeth citou agora do presidente, o senhor imagina que isso deva se estender a outros pontos? Porque o banheiro é uma simbologia. A reforma tributária se propõe a isso, né? Há quase 30 anos ela está em pauta, mas um dos gargalos para o empreendedorismo tem uma grande empresa do Piauí que é associada ao MOV, eu não vou citar o nome e tudo, mas eu acho até que é parceira de vocês aqui, que ela tem um quadro de 22 pessoas trabalhando exclusivamente para poder lutar só com impostos e tributos. Deus do céu.